Desde que eu entrei na universidade que eu percebi que se eu não arranjasse formas de ser mais produtivo, eu estava tramado. Rapidamente após estudar um pouco acerca deste assunto, também percebi que a produtividade está muito ligada à organização do tempo. Ou seja, nós num dia temos uma manhã, temos uma tarde e uma noite. Cada uma destas tem o seu poder e nós temos que saber aproveitar cada uma delas. Todos os dias à noite eu pego neste pequeno caderno e eu escrevo aqui as tarefas que eu quero fazer no dia seguinte. E à frente de cada tarefa eu meto um quadradinho, para que no dia seguinte eu possa pôr um certinho sempre que termino uma destas tarefas. Uma dica que eu vos dou é adicionarem aqui algumas cenas simples, porque ao terem muitas cenas simples vocês vão ter basicamente muitos certinhos, e quantos mais certinhos tiverem, mais motivados vão ficar. Depois disso eu pego nessas tarefas e tento dividi-las pelas partes do dia, ou seja, o que é que eu quero fazer de manhã, o que é que eu quero fazer à tarde e o que é que eu quero fazer à noite. Às vezes até as divido por horas, mas eu faço isso poucas vezes porque eu tenho mesmo pouco controle sobre a quantidade de tempo que eu demoro a fazer então qualquer projeto que seja. Depois de fazer isso, eu vou dormir. E quando acordar e me sentir com um pouco mais de energia, eu volto a pegar no caderninho e eu vejo tudo aquilo que eu tenho para fazer nesse dia. Se eu vir que tenho muitas coisas, às vezes eu apenas elimino aquelas que eu sinto que não valem tanto a pena fazer nesse dia. Isto permite-me ficar um pouco mais relaxado e até motivado para continuar. Sabem, o nosso cérebro é mesmo muito mau a organizar-se por si próprio. E se ele não tem uma espécie de um guia, ele fica completamente perdido. Principalmente naquelas alturas em que nós temos, por exemplo, muitos trabalhos e estamos a tentar nos focar apenas num e depois começamos a pensar, oh meu Deus, será que eu já fiz aquilo? Será que eu já fiz aquilo? E depois acabam por não fazer nada, ficam bem estressados. E isto tudo porque, lá está, o nosso cérebro não se consegue organizar sem uma espécie de uma estrutura ou de um guia extra, digamos assim. Tudo isto permite-me então aumentar imenso a minha produtividade, principalmente em alturas como esta em que eu tenho a faculdade, tenho o desporto, tenho o YouTube, tenho o Instagram e por aí adiante. Ainda assim não é a minha única forma de produtividade. Para além disso, como eu já falei muitas vezes, eu utilizo a natureza para ganhar criatividade. Ou seja, vou lá para fora, dou um passeio pelo meio da floresta ou então pela praia e fico logo com mais ideias. E o facto de eu ter mais ideias normalmente deixa-me mais produtivo. Porque imaginem que vocês têm que trabalhar num projeto de design e precisam de ideias. No momento em que vos surgirem imensas ideias e vocês ficam, isto fica mesmo bem, vocês vão ficar muito mais produtivos, vão ficar mais motivados. Por isso, de certa forma, criar criatividade, pelo menos para mim, cria também produtividade. Por isso, se vocês não têm a natureza perto, podem simplesmente abrir a vossa janela e deixarem um pouco de sol entrar no vosso quarto, na vossa cara e simplesmente sentirem um pouco do ar livre e assim, porque isto vai vos deixar então mais inspirados e até mais produtivos. Uma última coisa que eu faço para criar produtividade é manter um horário de sono constante. Ou seja, deitar-me, por exemplo, entre as 11 ou 11h30 e acordar às 9, 8, 7, dependendo do que é que eu tenho que fazer no dia seguinte. Isto permite-me dizer ao cérebro, ok cérebro, durante estas horas, ou seja, a partir das 11, eu posso relaxar, eu posso descansar, tu podes dormir. E a partir das 9, eu quero estar ativo e eu quero estar a trabalhar. Como é óbvio, isto nos primeiros 2 ou 3 dias vai ser confuso para o vosso cérebro, ele não vai saber bem qual raio é o vosso horário. Mas ao fim de alguns dias, como eu disse, ele vai saber, ok, a partir destas horas eu tenho que estar ativo, a partir destas horas eu posso simplesmente relaxar. Agora vem um pequeno problema para aquelas pessoas que são muito mais criativas e produtivas durante a noite. Eu sou uma dessas pessoas, eu trabalho imenso a partir da 1 e das 2 e 3 da manhã, porque eu não sei bem porque eu apenas sinto mesmo muito produtivo durante essas alturas. Mas numa altura em que nós temos escola, ou temos trabalhos, ou temos horários a seguir, isso não vai funcionar muito bem, porque vocês vão ficar muito cansados, vão se deitar bué da tarde e acordar bué da cedo. Ao fim de alguns dias o vosso cérebro vai estar cansado o dia todo e vocês vão ser tudo menos produtivos. Por isso, se tu és uma dessas pessoas, a solução é pura e simplesmente deitar-te cedo e acordar cedo.
em tentares aproveitar o máximo que consegues das tuas manhãs e depois, quando tiveres mais tempo ou quando tiveres um horário mais flexível ou até quando tiveres de férias, nessas alturas, faz o que te apetecer, deita-te bué da tarde se for preciso, só para realmente criar projetos e assim, mas nestas alturas, acreditem, não funciona muito bem. Eu tentei fazer isso ano passado, em que eu deitava-me tarde para fazer alguns projetos, mas depois no dia seguinte eu passava o dia todo a morrer e não funciona. Infelizmente a sociedade só está feita para aquelas pessoas que realmente gostam de acordar cedo e conseguem acordar cedo e que são bem produtivas de manhã, mas nós, pessoas que não são assim, têm que se adaptar e é isso. Pessoal, eu queria terminar este vídeo só com duas pequenas notas. A primeira é, eu não sou nenhum psicólogo e isto não é nenhuma ciência, ou seja, tudo o que eu disse anteriormente foi algo que eu fiz para mim próprio e é algo que na minha experiência funciona bem. Contudo, isto não quer dizer que com vocês tem de funcionar porque isto é universal e é assim. Não é assim, ok? Mas eu acho que cada vez mais existem pessoas a fazer isto e são mesmo poucas aquelas em que este tipo de técnicas de produtividade simplesmente não funciona. Por isso, experimentem, porque neste caso experimentar não vos vai magoar de certeza. A segunda nota tem a ver com saber quando relaxar, e aqui eu quero falar de duas coisas. A primeira tem a ver com procrastinar. Procrastinar hoje em dia parece ter uma conotação bem negativa, mas cada vez mais surgem estudos que comprovam que quando nós estamos a procrastinar é quando nós também estamos a produzir as melhores ideias e quando nós estamos a ser mais criativos. Por isso, da próxima vez que estiveres a procrastinar porque realmente não te apetece mesmo nada a trabalhar, não te preocupes, não é o fim do mundo, toda a gente tem esses momentos e às vezes são esses momentos que levam àquele momento, como se costuma dizer, àquele momento eureka em que vocês ficam com uma grande ideia. E a segunda parte desta nota tem a ver com a quantidade de pessoas que gostam de dizer que vocês devem ser produtivos o ano inteiro, ou seja, que vocês devem acordar todos os dias cedo, devem se deitar bué da cedo também, têm que meditar logo mal acordam, têm que ouvir bué da música, têm que fazer uma data de coisas seguidas. Eu não concordo nada com isso. Eu acho que nós temos os momentos em que nós devemos ser produtivos e temos os momentos em que nós devemos simplesmente relaxar e aproveitar a vida. Ou seja, durante as férias, eu não sigo praticamente nada que eu disse neste vídeo, durante as férias eu costumo deitar-me bué da tarde, às vezes para trabalhar, às vezes para jogar, às vezes para sair com amigos, e não estou mesmo de todo preocupado com isto, e eu acho que é assim que nós devemos seguir a nossa vida. Eu acho que nós não devemos passar a vida sempre presos nesta caixa de produtividade, porque isso, na minha opinião, limita imenso as nossas capacidades enquanto seres humanos e enquanto seres talentosos, digamos assim. Mas é esse o vídeo, espero mesmo que vos tenha ajudado. É assim, estas técnicas, eu vou ser sincero, eu comecei a aplicar isto o ano passado, ou seja, quando a quarentena começou, a primeira quarentena, ou o primeiro confinamento, quero dizer, e no início foi um pouco difícil, porque eu estava mesmo perdido, eu nunca tinha feito nada deste género, mas depois eu realmente comecei a ver que fazia mesmo a diferença. E agora, nestas últimas semanas em que, como eu disse, estou com a universidade, estou com o YouTube, com desporto, com o Instagram e por aí adiante, se eu não tivesse aplicado estas técnicas eu estava mesmo lixado. Mas já sabem, partilhem este vídeo com alguém que vocês saibam que está completamente tramado e que está naquele momento de como é que se chama, de bué stress porque não se consegue orientar por causa da quantidade de cenas que tem para fazer. Ou então já sabem, mandem aos vossos cães, também é uma hipótese viável. E não se esqueçam de deixar um gosto, de partilharem isto, não é? Como eu disse, e de comentarem o que é que vocês acharam. E já agora, se vocês tiverem alguma forma ou alguma outra técnica de produtividade, digam aí em baixo, não tenham o mesmo problema, mas vocês só vão estar a ajudar pessoas. Eu acho que hoje em dia ajudar pessoas sabe sempre bué da bem e acho que faz bem nós ajudarmos então uns aos outros. Mas é isso, pessoal, fiquem bem, sejam felizes, como eu costumo dizer na brincadeira, mas é isso.